Aí. Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar na nossa rede sem fio um negócio bastante importante, né, e que é tema de. É um tema bem quente há muitos anos, né, que são as comunicações por satélite. Às vezes a gente tem aquela impressão de que o satélite é um negócio muito maluco, né, mas não, é um equipamento teoricamente simples, né, e bastante importante. Vamos lá. Então, só para a gente ter uma noção do como é que é uma comunicação por satélite. Primeiro, vamos falar da classificação, porque esses satélites eles podem ser classificados de várias formas, né? Quando a gente fala de satélite e vai classificar eles, eu posso classificar pela área de cobertura que esse cara ele dá na comunicação, pelo tipo de serviço que ele presta, tá? E pelo tipo de uso desse camarada. Então, quando a gente fala de cobertura, a gente tem satélites que têm cobertura global, satélites de cobertura regional e satélites de cobertura nacional. Se eu for classificar ele pelo tipo de serviço, eu tenho três, né? Que é o serviço fixo, o serviço móvel e o serviço de difusão. É o Fixed Satellite Service, o Mobile Satellite Service e o Broadcast Satellite Service. Para que serve cada um desses caras aqui? O serviço de satélite fixo é aquele de comunicação fixa, né? Onde eu tenho um ponto fixo na Terra e precisa se comunicar com outro ponto fixo, numa distância bastante grande. Então, o satélite fica lá paradinho, as duas estações ficam lá paradinhas e eu faço a comunicação entre eles. O serviço de satélite móvel ele é mais para comunicação com um satélite, onde o meu terminal ele é móvel, tá? Então, por exemplo, esses serviços de rastreamento veicular, ou até mesmo esse serviço de telefonia via satélite, né, como tinha a rede Iridium, que ainda existe, mas não no mesmo tipo de serviço que prestava há uns anos atrás, usa esse serviço de satélite móvel, né? E o serviço de difusão é o serviço de televisão, onde eu tenho uma transmissão em broadcast, tá? E pelo tipo de uso. Eu tenho meus satélites que são comerciais, eu tenho satélites de uso militar, tenho satélites amadores, né? E tenho satélites experimentais ou científicos. Em relação à órbita que o satélite a órbita que ele orbita é brabo, né? Mas a órbita que ele traça, né? Elas podem ser classificadas pelo tipo de órbita, que aí eu tenho as órbitas que são equatoriais, são aquelas na volta do Equador, né? As polares são as órbitas que elas estão direcionadas entre um polo e outro, e as órbitas inclinadas, né? Que o satélite ele oscila de um hemisfério ao outro. São as órbitas diagonais também que a gente chama. Mas uma classificação muito importante, até pelas funcionalidades, né, e pelas características da transmissão, ela é em relação à altura da órbita. Então, eu tenho três tipos de satélites, tá, que a gente classifica em relação à altura. E essa aqui é uma informação bastante importante. Eu tenho os meus satélites, que são os geoestacionários, tá? Eu tenho os satélites de órbita média, que é o Middle Earth Orbit, tá? E eu tenho o Low Earth Orbit, que são os satélites de órbita baixa, tá? Que a gente vai ver as características de cada um deles ali na frente. Então, o Geo, o Mel e o Léo, tá, são os três caras que a gente vai discutir bastante. Beleza. Como é que eu sei qual é a cobertura de um satélite? Como é que eu sei a área que esse satélite ele consegue atender?
tá? Ela está diretamente ligada ao ângulo de inclinação em relação ao horizonte teórico. Então, se a gente for olhar aqui, digamos que eu esteja neste ponto aqui, tá? Então, o meu horizonte teórico, a minha linha do horizonte, é esse tracinho aqui, ó, que ele é tangente à superfície terrestre, tá certo? O que acontece? Quando, quando a gente fala em relação em relação à cobertura, a gente precisa saber qual é a distância desse satélite e qual é a inclinação desse cara em relação ao meu horizonte teórico, tá certo? Então, quanto mais próximo de zero esse θ aqui, tá? Maior é a minha cobertura. Por quê? Porque aí eu consigo atingir uma área maior naquele ponto onde eu tenho o meu foco da transmissão. O problema é que, assim, eu não tenho como simplesmente colocar uma transmissão que ela seja tangente à minha superfície. Por quê? Primeiro, a gente tem edificações, a gente tem árvores, a gente tem coisas que impedem se eu olhar para o horizonte, a não ser que eu esteja na beira do mar, eu tenho uma série de obstáculos, né, que não me permitem enxergar, por exemplo, um satélite, não é isso? Então eu tenho que trabalhar com o que a gente chama de ângulo de inclinação. Tá? Quem já viu instalação de TV por satélite, tipo os caras aí da Sky instalando, né? Ou quem teve GatoNet aí, tem uma série de configurações que eu preciso fazer e eu tenho as informações do satélite. Tá? Então, normalmente eu tenho uma abertura que ela é entre 5 e 20 graus, tá? de inclinação em relação ao meu horizonte teórico aqui, para que eu tenha uma cobertura ótima. Né? O próprio FCC recomenda uma inclinação nessa faixa aqui. Para quê? Para que eu consiga que a transmissão do meu satélite ela consiga vencer esses obstáculos aqui, naturais ou artificiais. Tá? A cobertura ela vai ser dada por 2 beta vezes R, né? Onde R é o raio da Terra e beta é esse ângulo aqui que a gente chama de ângulo de cobertura. Tá? Então, esse meu satélite ele está a uma altura H, aqui, tá? Da Terra, e aqui eu tenho a distância do ponto de transmissão. Tá bem? Então, esse ângulo alfa aqui, né, é a diferença entre a altura e a inclinação da distância da transmissão, e beta, que é esse ângulo aqui, é que vai dar a minha área de cobertura, aqui. Beleza? Vamos falar um pouco desses satélites geoestacionários, né? Eles são os satélites cujo movimento relativo e em relação à Terra é nulo. Então é aquele, enquanto a Terra gira, o satélite ele gira junto. Então o satélite. Quem já teve aí no interior e olhou para cima, às vezes você consegue ver alguns satélites, principalmente os satélites de GPS, né, que são satélites geoestacionários, conseguem enxergar esses caras à noite. Quem é que já viu um satélite de noite aí? Eu já vi. Inclusive, vários, porque uma vez eu estava no Uruguai e bem na hora, coincidentemente, passou mais de 5 ao mesmo tempo. E parecia que eles estavam indo na mesma direção. Sim, provavelmente. Acontece muito de as empresas colocarem vários satélites no mesmo ponto de órbita, porque às vezes eu preciso de um volume de transmissão muito grande, tá?
E aí, um só não adianta. Eu preciso colocar vários equipamentos. E como eles estão próximos, facilita, né, a minha transmissão de dados. Então, esses satélites geoestacionários, normalmente, eles estão a 35 mil quilômetros de altura. Tá? Eles têm algumas vantagens. A vantagem primeira é que não sofrem do efeito Doppler, que é o efeito que aparece quando eu tenho um dos elementos envolvidos na comunicação, né, normalmente o terminal, ele se movendo. Então, eu tenho diferença. A gente falou disso quando a gente estava falando de rede. Umas boas aulas atrás. Acho que a gente estava falando de atenuação. E nós acabamos falando sobre esse efeito. Tá? Que quando eu tenho uma estação que ela é móvel, tá? Eu insiro uma série de problemas em cima da minha transmissão sem fio. Tá? Primeiro porque eu tenho uma variação na potência, né, de recepção daquela transmissão. E outra porque eu acabo também transitando próximo de elementos que podem me gerar interferência. E, de repente, eu posso passar na frente de um prédio, vai ter uma árvore, vai ter um monte de problemas. E o efeito Doppler é esse, né? Essa variância na potência da minha transmissão. Então, eu tenho uma atenuação significativa. O satélite já estacionário não tem esse problema, né? Por quê? Porque eu tenho o satélite lá em cima, a minha estação transmitindo ou recebendo aqui embaixo e está tudo certo. Tá? E é fácil também de eu achar o satélite. Eu só preciso saber onde é que ele está. Tá? Só que eu tenho desvantagens. 35 mil quilômetros, mesmo uma transmissão teoricamente na velocidade da luz, é bastante distante. Tá? Então, eu acabo inserindo, eu acabo tendo perda na minha qualidade da transmissão, porque, primeiro que, quando a gente fala de transmissão via satélite, e a gente viu lá atrás, quando estava falando de utilização do espectro, as transmissões via satélite são de frequência muito alta. A gente tem frequência acima de 1 giga. Tá? Então, a potência que eu preciso para fazer com que essa transmissão de 1 giga, e eu tenho coisas muito mais do que isso, tá? Às vezes na faixa de 5, 30 gigas, 50 gigas, o que acontece? Esses caras, eu preciso colocar muita energia para fazer essa transmissão em alta frequência, viajar toda essa distância. E como a gente já falou dos vários fatores de atenuação, a distância é o fator principal, né? Mas se chover, né, se tiver alguma coisa, se tiver até uma tempestade solar, que são aquelas que acontecem, eu posso ter um problema com essa transmissão. Tá? Então o sinal fica fraco e eu tenho que me utilizar de vários recursos, e aí, claro, o meu satélite acaba ficando... O custo da minha comunicação começa a ficar muito mais alto, porque o satélite precisa ter um monte de amplificador, né? E ele precisa ter um sistema de captação de energia solar muito bom. Para quê? Para que ele tenha sensibilidade para receber a minha transmissão que está vindo aqui da Terra, e ele consiga também refletir esse sinal, né, repetir essa transmissão em direção à Terra de novo. Tá? Outra também, que o satélite geoestacionário, ele normalmente não fica em região polar. Por quê? A gente sabe que com o movimento de translação da Terra, aliás, eu tenho uma pequena oscilação no eixo de rotação. Então, no final das contas, o meu
os meus polos eles não são muito bem atendidos por satélites geoestacionários. Tá? Normalmente, esses satélites eles estão na linha do Equador. E esses caras têm um problema, né? Por causa da distância, o delay de transmissão é alto. Então, para eu conseguir fazer com que o sinal saia da Terra e chegue lá em cima, eu levo em torno de 250 milissegundos. Então, se eu for fazer uma transmissão via satélite, eu tenho que inserir um delay, tá, de 250 milissegundos de ida e 250 milissegundos de volta, mais overhead de processamento. Quem é que já usou a comunicação por satélite? Alguém já usou internet via satélite Ô, Fernando, eu usei hoje. O ping mínimo é de 782 Mas milissegundos. Isso é Hughes, né? Não, isso é no Acre. Não, é HughesNet, não é? Ah, daí não pegou. Ô, senhor, eu trabalhava para Renner, Uhum. e aí todas as lojas Renner, ela tem a contingência, né? E aí tinha 2 canais principais e tinha um terceiro, em último dos casos, que era um Versace, que daí sim era da Hughes, grande maioria. Uhum. Isso em todo o Brasil e no Uruguai. Mas o Versace, ele não é já estacionário, tá? Ele é de órbita baixa. Então, a latência ela não é tão grande. Quando eu estava no quartel, a gente tinha um link que tinha sido contratado para todas os comandos militares de área, né? Então, o pessoal do BECOM tinha acesso a um link via satélite lá. Cara, era um link de 256K, era um link bem estreito. Mas se você botava em qualquer buraco lá, apontava a antena e o troço funcionava. Só que assim, a latência era de 800 a 1.200 milissegundos. Esses links aí da Renner, a maioria era 512, Uhum. e também a latência não baixava de 800, 900. Uhum. Esse meu cliente lá era loja da Renner, então ficava só alguns canais principais. Uhum. É que aí o negócio é você ter controle de estoque e faturamento, né? o do cliente lá é de 256K. Uhum. Isso é para o último contato das catracas com o outro para liberar a catraca do hotel. Sim. Definitivamente, assim, essa comunicação por satélite, né, essa comunicação de dados por satélite, ela é importante porque você consegue atingir áreas bastante remotas, né, e com pouca infraestrutura. Só que tudo tem o seu preço, né? É diferente, eu consigo dar um ping da minha casa no data center, num data center qualquer nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, né? Por fibra ótica em menos de 100 milissegundos, né? Normalmente a gente consegue, deixa eu ver aqui. Ô, Fernando, mas aqui no Brasil eu vi que eles chegaram até a vender, acho que foi 10 mega de velocidade via satélite. Claro, a latência era gigante, mas a velocidade prometida era alta comparada aos esses links de satélite de hoje em dia. Sim. Não, mas eu vou te dizer que a Hughes tem 40 e 60 megas, se eu não estou enganado. Já. Ó, eu sentadinho aqui na minha casa, eu consigo pingar o servidor do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, lá em Off Tecnologia é ótimo, né, cara? Eu e o João Santana. eu já Santana. Eu consigo um ping aqui da minha casa até o servidor do MIT, dá 32 milissegundos, 34 milissegundos. Tá? Então, não se compara
É uma internet de fibra ótica, né? Segundo tá saindo do teu prédio ainda. Como é que é? Em 32 milissegundos via satélite tá saindo do prédio ainda. Ah, não, tá aquecendo, é álcool, né? Tá aquecendo o motor, subiu o pin. Então, esses satélites geoestacionários, eles são ideais para comunicações ponto-multiponto com alta tolerância à latência. Então, normalmente, o que a gente vai ter? Ou esses caras, eles são satélites de GPS, ou então eu posso utilizar para transmissão de TV. Por quê? Porque um segundo e meio de atraso numa transmissão de TV não é nada. Né, em relação à geração da imagem e a imagem chegar no. Né? É claro que hoje em dia as empresas de TV não usam mais esses geoestacionários. Tá? Esses aqui estão muito mais focados com aplicações GPS e militares. Por outro lado, a gente tem o satélite de órbita baixa, o LEO. Esses caras são altamente móveis, são satélites que ficam rodando aí, por aí. Tem uma série de aplicações para eles, a gente vai ver, acho que tem um quadrinho ali na frente, se eu não estou enganado. Só que a comunicação ela deve ser mais suscetível ao efeito Doppler, né, com mudança de frequência na transmissão. Às vezes eu preciso ter isso. Vou abrir um parêntese para falar o que a gente viu nas últimas aulas. Qual é o tipo de multiplexação que ele é mais resistente à interferência e é o mais eficaz, eficiente? Hein? Fugiu todo mundo? Cri-cri total, né, cara? O que a gente viu nas últimas aulas? Como é que eu faço? Qual é o meu melhor método de multiplexação que eu consigo, inclusive, fazer uma transmissão que ela tem uma maior resistência à interferência? Olha, vou rasgar o diploma. Vamos lá, né? Bom, o que acontece? Esses satélites de órbita baixa, como normalmente eles são utilizados para transmissão de banda larga, e aí aqui a gente está falando desses serviços de banda larga via satélite, por exemplo, eu vou usar CDMA. Tá? O CDMA tem uma maior resistência a essas interferências, ele tem mecanismos mais refinados, e eu consigo fazer uma multiplexação um pouquinho mais bacana. Bom, esses satélites, eles são descartáveis, né? Porque, como eles estão entre 500 e 1.500 quilômetros de altura, eles sofrem atrito com a atmosfera, entendeu? Então, além deles se moverem, a atmosfera ainda é densa o suficiente para que esses caras eles sofram algum tipo de desgaste. Então, eles têm um tempo de vida útil, né? Depois de um determinado tempo, ele se desgasta e vocês já viram notícias aí de satélites que foram descomissionados e que acabaram caindo, né? Vamos dizer assim, e no reentrar, chegar mais próximo das camadas inferiores da atmosfera, eles acabaram se dissolvendo no ar, né? Acabaram queimados. Eu tenho esses caras são ideais para comunicação ponto a ponto, né? E eu tenho dois tipos de cara.
eu tenho os Little Léos e os Big Léos. Então, os Little Léos, isso aqui na verdade já é uma denominação um pouco antiga, né, até pelo livro, que é o livro de apoio da disciplina. Os Little Léos são os caras que são utilizados para rastreamento veicular. E quando eu falo rastreamento, não é só GPS, esses caras que as transportadoras usam para fazer bloqueio de caminhão, né, para fazer telemetria, enfim. Tá? Muitas usam GPRS, usam rede de telefonia celular, mas essas que transportam cargas em longas distâncias, onde a rede de telefonia celular ela é bastante escassa, eles acabam utilizando esses recursos aqui via satélite. Normalmente as transmissões elas estão abaixo de 1 GHz, tá? E a gente está falando de banda estreita, a gente está falando de pacotinho. Então, para uma aplicação de rastreamento e telemetria, isso aqui é ideal, tá? Então, se eu tenho lá, roubaram o caminhão, puta, beleza, tem problema, bloqueia. Demora um pouquinho, vai ter um delay ali de 1, 2 segundos, né, às vezes 5, mas eu consigo saber onde é que está o meu caminhão e eu consigo fazer uma interferência, independente de ele estar próximo a uma rede de telefonia celular. E eu tenho os Big Léos, né, que são o sistema de comunicação de voz. Aí eu tenho frequência acima de 1 GB e eu tenho transmissões em banda larga. Banda larga, a gente está falando de alguns poucos mega. Né? Isso na época. Hoje a coisa já mudou de figura. Tá? E por último, eu tenho os meus satélites de órbita média, que eles são móveis também, mas a velocidade com que eles orbitam é menor do que os LEOs. Né? Esses caras eles estão em alturas aí em torno de 5.000 a 18.000 quilômetros. O delay de propagação ele é um pouco maior e ele consome mais energia, mas também eu uso em aplicação de transmissão de dados e voz. Esses caras aqui, eles são no meio do caminho. Beleza? Então, quando a gente fala de transmissão via satélite, a gente tem algumas bandas que nós utilizamos para fazer essas transmissões. Tá? A banda mais baixa é a banda L. Tá? Normalmente, para serviço de satélite móvel. Isso aqui, algumas aplicações de telefonia celular ou até mesmo esses de rastreamento veicular. Eu tenho a minha banda S, né, que é também para o serviço móvel. Quem utiliza também é a NASA e outros pesquisadores do espaço profundo. Né? Então, são aplicações científicas que estão nessa banda S aqui. A gente tem a banda C, que ela é para comunicação satelital fixa, está na faixa de 4 a 8, né, giga de frequência. A gente tem a banda X, que ela é exclusiva para uso militar ou exploração terrestre, né, e satélites meteorológicos, então ela é uma banda bastante restrita. E aqui a gente começa, então, com as aplicações comerciais, a banda KU, a banda K e a banda KA. Tá? A banda KU, normalmente, ela é utilizada com sistemas de broadcast, né, de televisão, de disseminação de sinal de TV, tanto a KU quanto a K, mas também com serviço de satélite fixo. E a banda KA é mais para comunicação ponto a ponto também, com serviço de satélite fixo. A gente está vendo aqui, eu tenho a frequência que esses caras operam é de 26 a 40 GB, né? E eu tenho uma banda total de 13 GB de transmissão. Bom, tem um negócio aqui que a gente vai chamar de danos à transmissão. Tá? Que são os elementos que podem interferir significativamente a minha transmissão. Então, eu tenho 3 fatores que eles são bem importantes, né? Eles são bem
que a gente tem que ter, que interferem de forma significativa na minha transmissão via satélite. Primeiro, né, a distância, que quanto maior a frequência, maior a perda na distância. Então, quanto mais distante a minha transmissão em alta frequência, maior vai ser a minha perda. Um negócio que a gente chama de satellite footprint, que é o tamanho do foco, é a pegada, né, mas é o foco de cobertura da transmissão. Então, quando a gente pensa numa transmissão via satélite, bem ou mal, apesar da altíssima frequência, né, e pela distância, mesmo que a abertura do foco ela seja bem pequena, de 1, 2 ou 3 graus, isso vai se refletir em 4, 5 mil quilômetros, né, de cobertura dentro na Terra. Então, quanto mais distante do meu foco principal da transmissão, tá, a minha... vamos lá. Digamos que o meu foco do satélite é no centro do Brasil, lá, lá um pouco ao sul da Bahia, ali, né, pela costa. Se eu estiver no Rio Grande do Sul, eu ainda recebo essa minha transmissão, mas eu tenho uma atenuação em relação a quem está, por exemplo, em São Paulo. Por quê? Pela distância que eu estou do foco da minha transmissão. Tá? Então, quanto mais mais distante eu tiver do foco, maior é a atenuação no sinal. Tanto é que, há alguns anos atrás, meu tio morava em Jaguarão e tinha DirecTV, né? Porque na época não tinha. E primeiro, que para conseguir pegar alguma coisa, tinha que utilizar uma antena de 1 metro de diâmetro, porque a de 60 ela não conseguia focar com precisão, né? E não conseguia receber com precisão o sinal. E outra que, assim, se o tempo fechasse meia boca, assim, se subisse uma neblina, já começava a ficar ruim a transmissão. Tá? E também a atenuação atmosférica, né? Que é aí aliado, pegando o gancho do que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho, a partir do momento que eu tenho água em suspensão, né, a água e o vidro, eles são um problema para transmissões sem fio. Tá? A gente falou disso em atenuação. Então, se eu tenho água ou se eu tenho vidro, eu tenho dois elementos que têm coeficientes de refração diferentes. E quando a minha transmissão ela passa por é como se fosse um raio de luz que a gente não enxerga, né? A hora que eu passo de um meio que tem um determinado coeficiente de refração para outro, eu tenho uma série de interferências nessa minha onda eletromagnética que acabam distorcendo as qualidades. Por isso que em dia de chuva a gente vê o arco-íris. Por quê? Porque a luz branca ela passa pela água em suspensão, né? E a água acaba funcionando como um prisma e dispersa aquele raio de luz. Acontece a mesma coisa quando começa a chover e eu tenho uma transmissão sem fio. Tá? Quando a minha onda eletromagnética ela passa por aquelas gotículas de água, eu sofro algum tipo de dispersão ou de deformação na minha transmissão. Tá? E qualquer coisa que é água em suspensão, como chuva, neblina, até uma nuvem mais densa, isso eu posso ter um problema significativo numa transmissão de altíssima frequência e muito sensível, que é uma transmissão por satélite. Estão vivos? Sim, senhor. Sim. Mais ou menos, né? Não, eu tô comendo aqui. Ô, meu, tu vai voltar a ter 200 quilos, hein? Não, pior que não. Tu tá só no X aí, ó. Pior que não. Pior que eu tô comendo batata doce e salada ainda. Que beleza, hein? Bom,
E aí, vocês têm acompanhado o lance da Starlink ou não? Não. Eu tô acompanhando os drone kamikaze do Azerbaijão. Essa eu tô por fora. O Azerbaijão está em Não, guerra com a Armênia sim, com a Armênia, eu sei. em Nagorno-Karabakh. Aham, eu tenho uma amiga que é armênia, tá lá apavorada. E daí, tipo, o pessoal do Azerbaijão utiliza 3 tipos de drone. Um americano, um israelense e um turco. O americano de observação e ataque leve, o turco de observação e ataque pesado e o israelense ele é kamikaze, ele carrega 20 kg de explosivo. E tudo isso controlado remotamente. E eles também estão usando um avião russo da era soviética como ele é muito barato, eles estão botando um kitzinho de controle remoto de uma centena de dólares e mandando um avião com 2 toneladas de bomba. Tirando isso, tá tudo bem. E o Trump massacrando o Biden também. Não, mas agora eu tá com coronga. Com coronga. É. Tá, mas, pô, tu tá em volta disso aí e não sabe do Starlink, pô. Pior que eu não. Tá bem O Starlink é o serviço de internet de banda larga que o Elon Musk está consolidando de não internet via satélite. Internet via satélite com baixa latência e velocidade de até 100 mega. Achei que era alguma coisa. Provavelmente isso daí deve ser tudo por causa do Neuralink dele. Não sei se por causa do Neuralink, mas até é bem interessante. Primeiro, eles desenvolveram um satélite que é muito pequenininho, entendeu? O satélite é bem pequeno e numa foguetada eles conseguem botar 60 satélites em órbita. Tá? Eles já lançaram 750 satélites. 775. 775 satélites. E foi o 13º lote que eles, na SpaceX, né, que eles lançaram agora. Isso. É a Falcon 6, né, que leva os bichinhos. Isso. Leva, volta, pega mais, vai de novo. Uhum. Então, imagina o seguinte, né? Uma operação para colocar satélite em órbita sempre foi uma operação meio, além de custosa, bastante complexa, né? E o Elon Musk, ele deu um tiro na Lua e acertou. Por quê? Porque agora ele consegue botar 60 satélites numa botada só, né? Em órbita, e satélites que têm, são satélites modernos, que têm uma capacidade de captação de energia solar bastante grande, né? E conseguem atender uma quantidade de assinantes bastante grande. E aí eu consigo entregar um serviço de internet global de banda larga, imagina só. Conseguem imaginar isso? E aí? Mas eu acho que vai ter umas taxinhas a mais aí para estar usando. Não vai ser assim para. Não vai ser um preço universal para todo mundo. Eu acho que cada lugar vai botar o seu preço. Não, igual. o governo do Brasil com certeza vai taxar e sobretaxar isso aí. Não esquece, tu quer botar um satélite em cima da minha zona aqui, tu vai ter que abrir a mão. Isso é um problema, né? Eu vou falar um negócio aqui que podem querer meu pescoço, mas como é a Anatel, ela muito mais atrapalha do que ajuda, tá? E ela, enquanto agência reguladora, ela acaba demorando muito para reagir a essas coisas. Por exemplo, a Anatel está enrolada ainda, tá?
com a devolução da faixa de 450 MHz, que era focado no Rural Cell para as operadoras. As operadoras estão se fazendo salame porque não querem devolver por um negócio que eles acabaram pagando, de certa forma, apesar de ter sido embutido nos lotes de telefonia celular, né, de frequência. E essa faixa de frequência ela poderia estar sendo usada para LTE, né, para banda larga móvel, de utilities, né, de aplicações de governo ou de segurança pública, sei lá, qualquer coisa. Tá? Na Europa eles já estão usando, se eu não me engano, na França tem alguma coisa de LTE na faixa de 450. E aqui ainda está esse vai e vem. Outra também, né? Já tem em vários lugares do mundo, os caras já estão vendo como é que vão comercializar a rede de 5G. Toda a parte de regulação já está encaminhada, né? Aqui eles estão pensando ainda como é que vão fazer. Aí é complicado. Então, aí a pergunta é, como é que eu vou ter um sistema de internet via satélite como o Starlink operando no Brasil com essa enrolação toda, ou com essa dificuldade de deliberação, né, de decisão desses caras? Aí você fica meio sem pai nem mãe, né? Politicagem. Pois é, o problema é que assim, o problema é que os técnicos eles são pouco ouvidos, tá? E as forças ocultas elas têm muita força. É lógico que você tem pessoas que fazem lobby para as operadoras dentro de instituições como essas, que vão acabar direcionando a maneira de regulação para aquilo que convém, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você não vai ter uma coisa que muito bem definida, né? Que ela vai ser adequada para um ou para uma pequena quantidade de operadoras ou de interessados, e o resto fica ali, né? E isso acaba sendo um problema para nós, porque até o próprio desenvolvimento tecnológico ele fica, e o acesso à tecnologia, ele fica comprometido. E aí é ruim. Né? Eu estou dando uma olhada aqui, por exemplo, o Starlink, os caras já conseguiram mostrar uma transmissão de dados de 610 megabits por segundo dentro de um avião. Tá? Então eu consigo entregar uma conexão de banda larga para um avião em movimento. Tá? Ou seja, né, já vai em breve vai dar para jogar Call of Duty dentro do avião, né? Enquanto vocês viajam. Com baixa latência. Ele é bom. Aí é bom. Eu tava lendo ali, a intenção é lançar 12 mil, né? No total. Como? Aí eu vou ter. 12 mil satélites, né? Total. Sim. A intenção. Para oferecer internet de até 1 giga, né? Isso. Uma coisa que eu achei muito, muito interessante, né? É que é o seguinte, como esses equipamentos eles são metálicos e a gente sabe que aquelas placas que são coletoras de energia solar, né, as placas, elas são brilhosas. O que começou a acontecer? Esse monte de satélite começou a brilhar no céu. Por quê? Porque começou a refletir o brilho do sol. Então, tanto é que, eu não sei se vocês viram,
um mês atrás, eu acho, um mês e pouco, que teve um lançamento novo e que passou um monte de satélite Starlink aqui em cima, aqui, que deu para ser visto durante a noite. Parecia um trenzinho espacial, assim. Não é aqueles que Um estavam um do atrás lado do outro. do outro, assim? E, hã? Acho que eram uns 3 ou 4 que estavam um do lado do outro. Não mais, acho que eram 6 ou 7. Ah, tá. Começou a falar, comecei a lembrar, eu vi uns 4, uma foto de uns 4 ou 5 numa... Só que os cientistas estão indignados, cara. Por quê? Porque o brilho desses satélites, ele está comprometendo a pesquisa espacial. Porque quando você está observando estrelas muito, muito distantes, elas têm uma magnitude, né, um coeficiente de brilho muito baixo. Então, para você conseguir enxergar, você precisa do mínimo de interferência no meio do caminho. E aí estão os caras lá olhando as estrelas lá no espaço profundo e passa o satélite brilhando na frente, assim. Aí os caras puxaram as orelhas do Elon Musk lá, e aí eles estão desenvolvendo agora um tipo de pintura para esses satélites que é mais... que Ela absorve mais a energia, não reflete não. ela é menos refletiva, né? Ela é mais opaca. Vou te dizer uma coisa, ô Fernando. Os americanos já têm essa tinta desde 1972. Ela é usada em 3 caças furtivos. Você está falando do que eles usam no B1, no F-117 e no SR-71. No B1, no SR-71 Black Hawk, no Não, F-35... Blackbird. No o Blackbird. O Black Hawk é o que acelera. Não, o Black Hawk é o helicóptero. Não, o helicóptero, tá. É o SR-71 Blackbird, isso mesmo. Isso. E o F-117 Stealth Fighter. É um negócio feio que dói. Uhum. O B2, o B-21, que já tá nascendo. E o U-2. F-22 e o F-35. E o 2. E o U-2. O 2. Sim, mas eles estavam desenvolvendo era uma tinta um pouquinho diferente, porque ela não é para camuflar, né? Ela é só para não refletir. Hoje, se você até aquela, né, aquele envelopamento que os caras fazem, sabe, que é transparente, mas não é brilhoso, aquele que é opaco, aquilo ali já resolve bastante, né? Porque não deixa o objeto se iluminar muito. O que tu vai ver de Tesla com essa cor quando sair? Hã? O que tu vai ver de Tesla quando sair essa cor? Só falta dizer que não pega no radar. Aí os caras vão comprar a loucura. O que é o Cybertruck? Como é que... sim. Aquilo é muito estranho, cara. Mas aquilo lá vendeu que nem água. Vendeu mais que o novo Corvette. Sim, mas é muito doido, cara. É muito doido. Às vezes eu olho para aquilo e eu me lembro do DeLorean, né, cara? Todo de aço. Pior que aquilo lá, né? Mais rápido que muita caminhonete diesel aí. Só que parece os joguinhos poligonal dos anos 90, né? Bom, vamos falar aqui de tipos de configuração da rede aqui. A gente já está quase na finaleira aqui. Então, a minha rede de transmissão via satélite, ela pode ser de 2 formas, né? Que é como a gente tem aqui. Ou uma transmissão ponto a ponto, onde eu tenho 2 estações na Terra que se utilizam do satélite, né, para fazer a reflexão do sinal ou a repetição, né, do sinal para fazer essa transmissão. Ou então eu tenho um único transmissor que transmite para o satélite com vários receptores, onde aí sim eu tenho um link ponto multiponto ou um link de broadcast. Tá?
Então, esses são os dois formatos. Beleza. E como é que é a capacidade de alocação de banda, né? Como é que eu faço a divisão de frequência? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que um satélite geoestacionário, ele normalmente usa uma banda de 500 MHz dividido em canais de 40. 500 MHz é coisa pra cacete, cara. E os satélites, eles usam 3 estratégias de multiplexação. Então, uma coisa que vocês vão ver é o seguinte: depois que inventaram o FDMA, o TDMA e o CDMA, ele vai ser utilizado em absolutamente qualquer coisa. Então, por isso que lá atrás a gente olhou para esses mecanismos de multiplexação para entender como eles funcionam e conseguir enxergar a aplicação deles em qualquer tipo de transmissão sem fio. Tá? Então, quando a gente fala de comunicação por satélite, eu vou usar o FDMA com 2 abordagens. Uma que eu chamo de FAMA e a outra que eu chamo de DAMA. Tá? O FAMA é o Fixed Assignment Multiple Access, né? Então, eu tenho uma alocação por divisão de frequência, eu tenho vários canais, né? Eu tenho uma determinada banda e eu tenho várias transmissões divididas por faixa de frequência dentro daquele meu canal. E eu posso disponibilizar os canais, né, para transmissão, ou de maneira fixa. Então, eu vou, nesse caso aqui, né, eu tenho canais para cada um dos tipos para cada uma das minhas estações, tá? Canais mais largos ou canais mais estreitos. E essa alocação, ela é fixa. Tá? Eu tenho um problema, porque se eu disponibilizo, eu faço essa alocação de maneira fixa, em algum momento eu posso ter subutilização. Por quê? Porque eu estou dedicando uma banda significativa num meio de transmissão extremamente caro, né, e não estou utilizando. Tá? Então, FDMA FAMA, né, eu tenho alocação de canal fixa. Tá? E eu tenho a FDMA DAMA, que é Demand Assignment Multiple Access, tá? Que eu tenho a demanda de canais ajustável de acordo com a necessidade, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de como é que eu faço a multiplexação. Eu pego todos esses 36 MHz aqui, que na verdade eu tenho 40 MHz, como eu falei para vocês aqui, né? Eu tenho canais de 40 MHz, só que eu tenho 4 MHz de banda de guarda, ou seja, eu tenho 2 MHz para um lado e 2 MHz para o outro, tá, que eu não transmito nada, que é justamente para não dar nenhuma interferência no outro canal. Então aqui eu tenho a representação de um canal que vai de 6.220 GB a 6.260 GB. Tá? Então, está aqui a minha transmissão, né, com 36 MHz de banda utilizável, certo? O que acontece? Eu gero todo esse sinal aqui e passo num multiplexador, né, aqui no caso um multiplexador FDM com 60 frequências virtuais, né, canais de frequência virtual, e aí ele coloca isso aqui numa transmissão FM. Então, é um FDM-FM que eu transmito para o satélite. Tá? Ele transmite como um pacotão. O TDMA, ele também permite as 2 abordagens. Tá? Então, eu tenho TDMA, eu utilizo o TDMA em transmissão via satélite. O TDMA, ele já é muito mais focado em transmissão digital. Quando eu falo em transmissão analógica, e hoje é uma coisa raríssima, eu ainda faço com FDMA. Ou eu digitalizei a transmissão, eu converto o sinal analógico em digital e lá em cima eu desfaço isso. Tá? Ou então eu vou usar o TDMA direto. E o TDMA também ele me permite 2 estratégias. Aonde eu tenho aqui os time slots fixos, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Cada um
Cada uma das minhas estações ela tem uma transmissão e ela vai ficar alocando, então, time slots. Tá? E aí, esses caras transmitiram, o satélite juntou tudo e voltou a minha transmissão com os time slots aqui, ó, separadinhos. Tá? Ou então, quando eu preciso fazer a alocação dinâmica, a gente vai chamar de Satellite Switching TDMA. Então, quem vai fazer a alocação, tá, com time slots de tamanhos diferentes para conseguir aproveitar melhor a banda de transmissão é o próprio satélite. Ele gerencia isso e ele então consegue fazer, inclusive, um direcionamento aqui. Então, aqui a gente está falando de uma evolução, tá? E não está nessa apresentação, eu também vou ter CDMA, principalmente quando eu tenho esses satélites de órbita baixa, como, por exemplo, ali o Starlink, aonde eu tenho uma série de assinantes, eu tenho uma série de clientes que são utilizadores dessa tecnologia, e eu tenho que gerenciar o acesso e o tráfego de todo mundo de maneira ordenada. Então, o CDMA ele acaba sendo o sistema de multiplexação mais indicado para esses caras aí. Tá? Então, ficou claro esse negócio ou está muito viagem? Eu acho que ficou claro. Né? O que vocês acham aí? Tá bem explicado, mas dá para viajar se quiser. Tá. Ou em cima do muro, sim. Como é que é? Ou em cima do muro. Por quê? Agora o senhor se explique, né? Não, para mim eu consigo entender isso. Eu entendi as questões ainda. Só tem minhas questões ainda com multiplexação ali ainda que eu tenho que resolver com ela. O que está pegando? Que eu já vi que vocês dormiram na aula de multiplexação e aí agora está começando a bater dúvida. E o pior de tudo é que quando a gente for falar de multiplexação em 802.11, aí vocês vão remar, então. Com certeza. Bom, eu encerro por aqui, tá? Eu vou, junto com a atividade dessa, eu até vou pedir desculpa para vocês, eu estou com problema de saúde aqui em casa, um familiar, e aí eu estou um pouco enrolado. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a atividade referente a essa aula, como eu fiz na aula passada, eu vou deixar junto com o material para a aula semipresencial, tá? E aí, para vocês fazerem, e aí também vou dar um prazo maior aí para vocês se divertirem no feriadão, tá? E aí, na nossa próxima aula, a gente tem a nossa avaliação, que vai ser nos mesmos moldes, avaliação teórica, né? Deu um branco. As questões de múltipla escolha, com base no nosso conteúdo. Fechou? Fechou. Beleza. Choros, dúvidas, lamentações. Digam aí. Ô, senhor, só lembrar o pessoal que semana que vem não tem aula. Semana que vem não haverá aula. Tá? Só na outra semana. Só na semana do dia 19. Fala, Pedro. A gente tem ideia diferente de diversão. Por quê? É só que isso, cara. Estudar no feriadão é bom, cara. Feriadão e vai dar 2 atividades para se divertir, entre aspas. 2 não 4, né? Porque são as 2 de hoje, mas as 2 das semipresenciais.
Ô, Pedro. Ah, Então tá, povo. o Fernando, cara, só quero ver que o Carrasco vai dar. Ah, viu?